vocês não me reconhecerem. Disfarçado. Eu falei, vocês vão enjoar de mim, então vim de óculos. Peruca. Mas aí aconteceu uma coisa interessante. Eu não estava enxergando nada, então não adiantou nada. Todo mundo me reconheceu. Mas não tem problema, não. Eu espero que vocês não enjoem de mim aqui 2 semanas seguidas, tá? Mas eu estou vendo de coração. E o pessoal me chama, normalmente assim, nas emergências, e pega às vezes a gente meio distraído. Mas a espiritualidade sempre ajuda a gente. Não só eu, como a todos vocês, que já está atuando aqui desde o início do dia, para que quando aqui nós chegássemos, ela já estivesse preparada para nos receber. Então eu queria, antes de nós começarmos a falar de algumas coisas boas hoje, vamos falar sobre felicidade. Quem que não gosta de falar sobre felicidade? E não tem jeito da gente falar de felicidade sem ter um abraço. Eu, pelo menos, não consigo entender você falar de felicidade sem ter um abraço. Então, já que a gente vai falar de felicidade e outros assuntos também, vamos dar um abraço aqui um no outro, só para a gente coroar assim, essa abertura com bastante. Ó, nós estamos sendo filmados. Você vai pegar o zoom. Vamos fazer a assistência. Tem uma moça chamada Alinha aqui que pode você ver. Mas não estão ouvindo, não? Ela. Não está ouvindo? Vou falar bem alto. Isso. Mas eu escutei um caso, eu vi um caso hoje muito interessante. Eu encaixava direitinho no assunto que eu vou falar hoje para vocês. Talvez vocês tenham recebido essa mensagem também. Havia na Índia um pedreiro quebrando pedra numa pedreira. Naquele sol escaldante, com aquela barreira quebrando pedra. É uma coisa terrível. Suado, cansado, levantando aquela barretona pesada o dia inteiro para quebrar aquelas pedras. De repente chegou até ele um camarada em cima de um elefante. Era um fiscal. E ele falava assim: ô meu Deus, por que o senhor me dá a chance de eu ser uma pessoa como aquele camarada que está em cima do elefante? Mas ele pediu com tanta sinceridade que Deus atendeu o seu pedido. E de repente ele se viu em cima do elefante. Só que aquele cidadão que estava em cima do elefante, ele era obrigado a fiscalizar 3 províncias. Então ele ficava 9 horas em cima daquele elefante, com o sol batendo em cima da cabeça dele. Ele falou assim: meu Deus do céu, eu não aguento esse sol. Oh, meu Deus do céu, se o senhor pudesse me atender mais um pedido, eu queria ser o sol. Porque o sol é uma coisa que emana luz, emana calor.
emanando luz, emanando calor para todos os lugares que ele olhava. Então, de repente começou a se formar nuvens densas e ofuscou o calor e a luz do sol, e ele estava emanando. Ele então chegou e falou assim: ah, mas eu queria ser uma nuvem. A nuvem é elevada, ela pode ficar no lugar que quiser, absorve o calor quando quer. E mais uma vez ele foi atendido e virou a nuvem. De repente, a nuvem também não se via, porque o vento levava a nuvem para o lado que ele queria. Levava para um lado, dispersava para um lado, dispersava para o outro. Ele resolveu querer ser vento. Não estava satisfeito com nada. E mais uma vez Deus fez a vontade e transformou ele no vento. Aí ele ficou feliz. Então movia vento para tudo quanto era lado, quebrava telhado, derrubava árvores, soprava nos mares, formava ondas. Mas de repente ele chegou na pedreira. E naquela pedreira, ele não conseguia fazer nada, porque a pedreira não conseguia se mover. Aí ele falou para Deus mais uma vez: Deus, eu queria ser uma pedreira. E lá foi Deus mais uma vez, na sua eterna paciência e misericórdia, o transformou numa pedreira. Quando ele estava ali quietinho, incólume, parado, fixo, pesado, sem nada o atingir, ele começou a sentir um barulho de longe, pá, pá. Quando ele olhou, era ele quebrando a pedra. Então ele chegou para Deus e falou: Deus, está me doendo muito essa pedra. Eu queria ter um lugar daquele senhor que está quebrando a pedra. Ou seja, era ele mesmo. Essa fala, ela nos leva a uma reflexão. Às vezes nós somos felizes e não percebemos. Às vezes nós reclamamos de coisa que não temos e esquecemos de agradecer o que nós já temos. Quantas vezes isso acontece conosco? Às vezes nós planejamos ter coisas amanhã, de conquistar coisas amanhã, e esquecemos de agradecer coisas que nós temos hoje. E muitas vezes, que é mais comum ainda, nós às vezes almejamos coisas que não estão no nosso alcance. Por exemplo, eu sou apaixonado por carro. Ah, eu vou ter uma Ferrari um dia, uma Lamborghini. Mas no meu padrão de vida, jamais eu vou ter uma Ferrari, uma Lamborghini. E mesmo que eu ganhasse uma de presente, eu não ia ter condições de ter. Eu não ia ter condições de pagar o IPVA, entendeu? Não ia ter condições. Mas a pessoa às vezes projeta as suas ambições com valores e coisas muito além da sua realidade. Isso transforma as pessoas em pessoas frustradas, pessoas infelizes, que acham que não são felizes, que não conseguiram conquistar aquilo que planejaram. E às vezes elas seriam muito felizes com o que já têm. Quantas pessoas nós conhecemos que moram em casinhas simples e recebem a gente com um sorriso desse tamanho, nos recebem com um abraço, sempre com um cafezinho quente, os móveis simples, que a gente até tem um pouco de inveja. Meu Deus, eu tenho um monte de coisa, me sinto às vezes infeliz, essa pessoa não tem tão pouquinha coisa e está feliz. É porque isso é felicidade. A gente tem que ter sabedoria para nós distinguirmos a verdadeira felicidade. Só o fato de nós estarmos aqui todos sentados, escutando, conversando, abraçando, ouvindo, já é um motivo de júbilo nosso, de agradecimento ao Pai por estarmos aqui. É sinal que nós temos saúde, é sinal que nós temos oportunidade, é sinal que nós temos as nossas pernas para nos locomovermos até aqui, é sinal que nós temos raciocínios para pensar e refletir sobre tudo aquilo que é falado. Isso tudo é motivo de agradecimento. E nós esquecemos. Quantas vezes nós esquecemos de agradecer o que temos? E muitas vezes achamos pouco. Mas nós esquecemos que Deus nos dá sempre o necessário para que nós sejamos felizes. Agora vai depender da gente. Vai depender de cada um. Vai depender de como nós vamos interpretar aquilo que nós temos. É muito simples viver. Ninguém precisa de muito para ser feliz. Nós estamos nos tornando infelizes deliberadamente. Nós estamos querendo almejar coisas que nós não temos necessidade de ter. Não estou dizendo com isso que nós devemos nos acomodar. Nós devemos estar sempre querendo melhorarmos, como pessoa, intelectualmente, socialmente, fisicamente. Nós viemos aqui para isso. Se nós analisarmos no início da humanidade, no tempo que nós nos tornamos humanoides, nós vivíamos uma carência enorme.
Era egoísmo, cada um por si, cada Deus por todo. Todos nós vivíamos a lei da sobrevivência, morríamos com 15, 20 anos, 25 anos era a idade média, no ano da idade média, era isso. Nós hoje estamos com 70 e poucos anos de idade média no Brasil, estão até mudando as leis de aposentadoria por causa disso, nós estamos vivendo mais, com mais qualidade de vida, estamos aproveitando muito mais a vida, ao alcance de novas tecnologias, de medicina, de todos os sentidos. Mas por que isso acontece? Por causa das dificuldades que nós encontramos na nossa vida. Se nós não tivéssemos dificuldades e problemas, o problema pediram para não ficar, para não sair de lá. Estão filmando lá para Globo. Eu acho que está fantástico. Eu não sei se o cabelo está explicado. Perguntaram. Eu até esqueci o que eu ia falar, me desconcentrei. Mas eu vou falar o seguinte: eu queria pedir licença a vocês para ler uma mensagem aqui do Chico Xavier, que ela é muito interessante. Além de nós procurarmos ter essa visão da verdadeira felicidade, ela é muito simplória, não precisamos de nada sofisticado para sermos felizes. Eu não preciso estar com óculos de Chanel no rosto aqui para me sentir mais feliz. Pelo contrário, a gente às vezes luta para conquistar um negócio, depois que a gente conquista, a gente olha e não mudou nada na nossa vida. Poxa, eu lutei tanto para conseguir comprar esse óculos. Não mudou nada. Tem que arrumar guarda-costas para poder proteger o Pelo peito. contrário, se alguém vier lá, vai me arrancar minha cara aqui para roubar o óculos Chanel. Né? Aliás, ninguém vai acreditar que eu vou ter um óculos Chanel. O disco que custa 4, 5 mil reais. Então a gente tem que procurar descobrir essa simplicidade da felicidade. Olha um abraço. Olha que coisa mais. Existe coisa mais simples que um abraço? Gratuito. Não. Tem injeção, tem remédio antidepressivo, tem anticonvulsante, tem remédio anti-epilepsia, tem remédio para a pessoa, sei lá, tensa, estresse, para essas coisas todas. E um abraço resolve muitas vezes tudo isso. Mas o abraço dado de coração. A gente precisa se abraçar mais. Não só aqui dentro do centro, nas suas casas, com seus amigos, seus filhos, seus maridos, seus irmãos, seus pais. Se abraçam. Vocês não imaginam o poder de um abraço. A outra criança, quando a pessoa está se abraçando, há um envolvimento da aura das duas pessoas se envolvendo naquele abraço, vocês não fazem ideia. E cientificamente já está provado que faz bem também. Aumenta até a nossa imunidade. Pessoal? Então, quando estiverem gripados, se abraçam. É lógico, não vou. Mas se abraçam. Tá? Eu quero pedir licença para vocês para fazer o seguinte. Nós estamos vivendo uma época de muita dificuldade, muita violência, muita crueldade, muita conturbação. Tudo isso já é esperado pela espiritualidade. Nós já estamos em plena fase de transição planetária. Então nós não devemos desanimar com todos os fatos ruins que nós estamos vendo. Está muito difícil para quem não é espírita compreender o que está acontecendo. Até para nós, com essa abençoada doutrina espírita, sem querer desmerecer qualquer outra corrente religiosa, mas a doutrina espírita é abençoada. Então ela nos faz entender, nos faz compreender, entender por que é que tudo isso está acontecendo. E nós acreditamos que talvez até piore um pouquinho mais, porque vai se juntar com problemas climáticos, mas tudo faz parte da transição planetária. E nós já estamos em plena transição planetária. Depois vai vir a bonança. É a mesma coisa que depois de uma queimada começar a nascer os brotinhos de planta, tudo novinho. Naquele terreno escuro da queimada, vai ser a mesma coisa. O mundo não vai acabar, mas se acabar não tem problema também, porque a gente tem que morrer mesmo. Morrer de mundo acabando, morrer de pneumonia, morrer de infarto, é a mesma coisa, vai morrer mesmo. Né? Então eu queria ler um negócio para vocês o seguinte, que vai muito, é muito propício nessa época que nós estamos vivendo. Nesses dias em que passamos a ter medo de sair caminhando pelas ruas, medo de cruzar com desconhecidos, medo de responder a uma simples pergunta de outro motorista no trânsito, um exemplo a ser seguido se destaca. Estava em uma rua movimentada em São Paulo, quando notei um homem mal encarado vindo em minha direção. Eu não sabia o que fazer, pois não dava tempo de desviar, de fugir, de mais nada. Então fiz algo que surpreendeu até a mim mesmo. Assim que ele se aproximou, eu estendi a mão como se o conhecesse. E aí, cara, está perdido por aqui? Ele se assustou, mas eu puxei assunto. O rapaz contou que havia saído da prisão e precisava de dinheiro para visitar a família. Conversando, caminhamos uns 20 minutos.
perto do hotel em que eu estava hospedado, tirei a carteira e disse: esqueça o que passou, sua vida começa agora. Dou R$50 para você visitar a sua família. Ele viu que eu tinha mais dinheiro, mas não me ameaçou. Ao contrário, com os olhos cheios d'água, falou: posso lhe dar um abraço? Nunca ninguém conversou comigo assim. Esse papo ajudou a tirar ideias erradas da minha cabeça. A lição foi grande para mim também. Um simples gesto de gentileza tem um poder que não podemos imaginar. Uma gentileza sincera é um gesto de amor e não há mal no mundo que resista ao carinho, à fraternidade. Pessoas com essa da narrativa, que faliram em determinado momento da existência e tentam se reerguer, são muitas nesse mundo. Infelizmente, são numerosas as forças e influências que as desejam manter do lodo. Porém, uma pequena ação altruísta, corajosa, pode mudar esse mundo desastroso. As ideias erradas da cabeça precisam ser substituídas pelas novas chances, pelos abraços abertos dos irmãos de existência a dizer: amorosos, vamos em frente, estamos com você. Todos erramos e temos o direito de querer acertar novamente. Deus nos dá essa chance a cada reencarnação. Então, por que não damos novas oportunidades aos irmãos de vida na Terra? O ódio no coração, carregado por muitos durante tanto tempo, não consegue ser simplesmente arrancado. Ele somente pode ser substituído pelas ideias saudáveis, pelo amor e pela compreensão. Então, quando nós vemos, eu recebi um monte de WhatsApp de pessoas batendo palma em corpos de pessoas que haviam sido mortas ontem, em janeiro dessa guerra. Está vendo as pessoas batendo palma? Quer dizer, se rejubilando, se satisfazendo de ver pessoas desse tipo, que não tiveram muitas vezes chances na vida. Mas eu nasci numa favela e as escolhas podem ser corretas. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Nós aqui nessa sala temos níveis diferentes de evolução espiritual. Todos nós. Quem dera que todos nós estivéssemos no mesmo nível de evolução espiritual. Nem estamos. Nós temos que procurar, cada um de nós, fazer aquela reforma íntima para que nós possamos, a cada dia que passa, nos melhorar como pessoas. Para que nós, quando retornarmos, retornemos melhores do que quando aqui viemos. Porque além dos resgates, das expiações que nós temos que passar aqui, nós temos que fazer uma força também para melhorar. Porque nós fazemos tendências de várias existências dentro de nós. O egoísmo e o orgulho é uma delas. Nós trazemos essa bagagem lá dentro da gente. E ela vai se manifestando. E à medida que nós vamos indo e vindo, nós vamos nos depurando. Agora, quanto tempo vai demorar para que isso chegue ao seu ápice, vai depender de cada um de nós. É por isso que nós temos o livre-arbítrio. Nós temos essa ferramenta sensacional que se chama livre-arbítrio. Eu, a partir do momento em que eu descubro que o motivo e a causa dos meus fracassos é devido às minhas escolhas, eu paro de culpar qualquer um pelas minhas faltas. Eu paro de culpar até Deus. Porque nós temos uma mania de culpar alguém pelos nossos fracassos. Mas a partir do momento que nós descobrimos que depende das nossas escolhas tudo aquilo que nós fazemos na vida. Vocês já repararam outra coisa interessante? Que muitas vezes nós permanecemos num problema por comodismo, por falta de decisão, por falta de atitude. É aquela pessoa que vai no terapeuta e fala: doutor, o meu marido é isso, o meu marido é aquilo, o meu filho faz isso, a minha filha faz aquilo, o vizinho não sei o quê, a vizinha não sei o quê. Ué, se o vizinho está fazendo, por que a senhora não muda? Então não conversa com o seu vizinho. Não trabalho, deixa do jeito que está. Muitas vezes nós temos uma situação até dentro da própria casa. E nós não tomamos uma atitude, na atitude que eu estou dizendo, não é espancar ninguém, não é bater, não é expulsar ninguém de casa. Muitas vezes um diálogo com carinho, com amor. O amor arrebenta qualquer barreira. A gente está vendo aqui nesse exemplo um ex-presidiário que foi quebrado pelo carinho, pela atenção de uma pessoa estranha. Se vocês fizerem uma experiência dessa com alguém, vocês vão se surpreender. E a gente, como praticantes da doutrina espírita, passamos a ter muita responsabilidade. Porque nós passamos a ter o conhecimento da causa, dos efeitos, da ação e da reação. Por que nós estamos aqui, para onde nós vamos?
Vocês querem saber para onde vocês vão? Vocês não querem? Ninguém quer saber. Todo Quer mundo falar um já assunto. sabe. Todo mundo já sabe. Alguém aqui tem medo de quando morrer ir para um umbral? Quem tem medo de ir para um umbral, levanta a mão. Ninguém. Olha, só foi bonzinho levantando a mão. Ninguém tem medo de ir para um umbral, não? Você tem? Levanta a mão, gente. Não tem vergonha, não. Só que é espírito, a gente tem que separar. Não, você tem medo? Eu tenho medo. Sou espírito, eu não tenho medo. Tem algumas pessoas aqui que têm. Então, eu vou dar duas notícias boas para vocês. Duas notícias. Uma boa. Vocês não vão. Pode ficar tranquilo. Viu? Nós já estamos. Existem 7 regiões de pralinhas. O planeta Terra é uma delas. Já estou. Então, como dizem que nós não podemos regredir na nossa evolução espiritual, o máximo, o mínimo que vai acontecer com a gente não vai repetir tudo aquilo de novo. Se nós aqui passamos por apertos e reclamamos, culpamos os outros, não aceitamos as coisas com dignidade, se nós ficamos nos lamentando, procurando culpado pelas nossas falhas, com certeza nós vamos voltar em situações mais difíceis ainda até a gente aprender. Até a gente aprender. É aquela história. Quem é casado aqui, quem é casal aqui, levanta o dedo, por favor. Hoje tem bastante gente casada. Vou contar uma história para vocês, que vocês não se esqueçam jamais. Havia uma senhora casada com um homem que era super problemático. O camarada, além de não trabalhar, ele vivia muito. Maltratava a esposa, não estava nem aí com os filhos, nem com as contas. Mas ela tinha noção da espiritualidade. Então ela sabia que se ela estava passando por aquilo, tinha um motivo, não existe acaso da espiritualidade. Então ela suportou ali sem se lamentar. 42 anos casada com aquele homem. E missão. Até que um dia desencarnou. E ela cumpriu a missão dela. Cumpriu a obrigação. Ficou ali 42 anos, casada com aquele indivíduo, sofrendo tudo. Até que passaram alguns anos, quem desencarnou foi ela. Chegou lá em cima, estava lá aquele São Pedro que vocês conhecem, tá? Esse negócio de biomédico. Aí ela falou para ele assim, olha, eu, 42 anos, fiquei casado com esse homem, sofri demais da conta, me maltratou muito, não deu atenção, criei meus filhos praticamente sozinho, mas eu, sabedora das coisas, da espiritualidade, eu suportei esses 42 anos com dignidade. Não reclamei. O anjo dela ali, o mentor, falou, meus pais, a senhora realmente cumpriu a sua missão com não culpa. Mas a senhora vai voltar e vai casar com ele de novo. Mas por que eu cumpri a minha obrigação? Porque agora a senhora vai aprender a amá-lo. Então vocês aí, ó, presta atenção. Vocês aí que estão aí por obrigação, tem que aprender a amar a pessoa. Não só a esposa. Nós temos que aprender a nos amarmos como verdadeiros irmãos. Enquanto isso não for, não florescer de dentro de nós não vamos fazer parte dessa evolução planetária que nós estamos passando. Porque tudo evolui. Não somente nós como pessoas e espíritos, mas o planeta também evolui. O universo evolui. Coisas que não existiam antigamente, hoje nós estamos vendo coisas novas. E vai tudo evoluindo. Então nós precisamos evoluir também nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós temos que olhar para ela, para você, João, você, como se você realmente fosse meu irmão. Fosse não, como você é meu irmão. Você é meu irmão, você é meu irmão. Ué, eu tenho que olhar para você com o meu olhar de irmão. Não é só para o meu irmão consanguíneo, não. Porque de repente esse irmão consanguíneo, em outras, não foi nem meu irmão. A consanguinidade não tem nada a ver com espiritualidade. Ele está sendo meu irmão nessa existência. Na outra pode não ser, pode ser meu pai, pode ser meu vizinho, pode ser meu algoz. E nós somos algozes de nós mesmos. Nós é que provocamos as nossas vicissitudes. Mas eu queria falar aqui para vocês o seguinte: existia um senhor que se vestia todo de branco. Ele estava convencido de que ele, vestido só de branco, ele demonstraria pureza,
demonstraria uma pessoa da paz, era uma pessoa que emanava pelo menos aquela sensação de amor ao seu próximo. Até que um dia ele desencarnou. Isso acontece com muito espírita, viu? Muito espírita, muito presidente de centro, muito orador. Tem muita gente que quando desencarna, acha que vai chegar lá, naquele lugar de comigo, no nosso lar, que é uma região branina também, mas vai ter lá Lísia lá esperando, vai ter Manga, nem sempre. Aqueles tem muito espírita que se decepciona. Esse aqui foi um deles. Quando ele desencarnou, Esse sanatório Esperança, né? Ele foi recebido numa zona completamente diferente da que ele imaginava que ele merecesse. Então, ele perguntava para ele, o que eu estou fazendo aqui? Não era para estar aqui, era para estar num lugar melhor. Aí, os seus mentores chegaram para ele e ele falou, ó, eu vivi uma vida decente. Respeitei todas as religiões. Aí os mentores responderam, mas não serviu nenhuma. Cultivei o dom da prece, somente em seus benefícios. Acreditei no poder da caridade, todavia não a praticou. Nunca aborreci meus semelhantes, mas também não auxiliou ninguém. Confiei sempre no melhor, mas apenas em seu benefício. Calei todas as palavras ofensivas. Não se lembrou, porém, de falar aquela que poderia apaziguar a alma de alguém ou fazer uma caridade para alguém. Jamais procurei os defeitos do próximo. Contudo, não lhe aproveitou os bons exemplos. Sempre evitei contato com pessoas viciadas, atendendo ao comodismo. Vivi na minha casa, preocupado em não ser percalço na vida alheia, simplesmente para não ser chamado à tarefa de auxílio. Então, muitas vezes, nós achamos que nós estamos, só o fato de nós irmos ao centro já é uma coisa maravilhosa, mas nós não precisamos somente disso. Nós precisamos, além de virmos ao centro, para refletirmos tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente ouve, é necessário que a gente coloque em prática tudo isso que a gente ouve. Não é só o abraço, é o olhar, é o carinho, é o amor, é a vibração mental que a gente vê, que a gente emana. Quando a gente vê aqueles pobres espíritos infelizes, baleados, como eu tenho visto aí, mandando pessoas trucidadas de balas, tudo, a primeira reação que a gente tem, pô, menos um para encher o saco, menos um para matar os outros, menos um traficante. Não é assim. A vida, ela é preciosa. A vida é uma coisa que não tem valor. Ela tem um valor inestimável, até mesmo para aqueles que estão no caminho errado. Porque são nossos irmãos. Então, ao invés de nós pensarmos coisas negativas, vamos pensar coisas negativas. Vamos fazer uma oração para aqueles irmãos. E eles são nossos irmãos. Está ainda numa fase bastante atrasada de evolução. Estão ainda em evolução sofridos, mas são nossos irmãos. Então a vida, ela é uma coisa muito preciosa. E depende só de nós. Todo mundo aqui conhece a parábola do semeador, não conhece? Eu vou fazer uma pergunta. Quando Deus deu a semente para o semeador, ele deu uma semente diferente, ele deu a semente para todos nós. Todos nós nascemos com essa semente. Ele deu uma semente diferente para a senhora? Não. A mesma semente deu para mim. A minha semente vai germinar no lugar que eu vou colocar. Vai depender de cada um de nós. Porque a mesma semente foi dada para todo mundo igualmente. Então, por que é que tem pessoas atrasadas no desenvolvimento espiritual e outras que estão mais adiantadas? Depende de cada um de nós, do esforço de cada um de nós. Nossa, você está na hora? Eu tinha mais umas 5 histórias para contar, mas vai acabar na 10, olha. Eu vou deixar para contar na outra. Se não, na segunda-feira o pessoal vai me chamar, eu venho. Mas eu venho com chapéu, eu venho com máscara, tá? Vocês vão embora. Meus irmãos queridos, olha, muito obrigado por vocês terem me convidado. Venho quantas vezes for necessário. É só eu não ter os compromissos históricos, como eu digo, né? Mas eu venho com o máximo de prazer. Porque cada vez que eu venho fazer uma palestra, falar uma coisa para vocês, eu aprendo. Nós somos eternos aprendizes. Nós todos. Inclusive, o orador, o presidente, nós somos eternos aprendizes. E nós temos que estar sempre com o nosso coração aberto para absorver coisas positivas,
para absorver coisas, que nós possamos refletir quando voltarmos para casa. Será que o que ele falou está certo? Poxa, mas o que ele falou ali está errado. Eu não concordo, porque eu não tenho jeito, nem ninguém tem jeito de mudar a cabeça de vocês. Ninguém muda ninguém. Ninguém. O que a doutrina espírita faz é levar vocês à reflexão, é levar vocês aos pensamentos, a refletir sobre tudo que se passa à nossa volta. Isso é que a doutrina espírita faz. Ser a menor pretensão de querer mudar quem quer que seja. Eu não vou conseguir mudar ninguém. Vocês só mudam se vocês quiserem. Então reflitam, pensem. Pensem como nós somos maravilhosos. Pensem como a vida é sensacional. Como é bom a gente estar vivendo. Ah, mas eu sou doente, eu estou isso, estou aquilo outro. Isso tudo faz parte. Nós todos ficamos doentes. Todos. Nós somos habitantes de um corpo aqui perecível. E se a gente não quiser ficar doente, tem que morrer cedinho lá, desde eu não quero. Eu estou com 28 anos, eu quero viver até os 100. Muito obrigado. Muito tempo de doutrina, graças a Deus. Pois é, 28 anos de doutrina. Meus irmãos, mais uma vez vocês recebem o meu abraço fraterno. Muito obrigado. Prazer em ver a senhora aqui hoje também. Essa senhora de cabecinha branca aí. Vocês precisam ver ela fazendo um chovalzinho de criança para mãe carente. Parece uma máquina. Em pezinha lá, fazendo, costurando, só vocês verem. Ela com a turminha dela lá, né? Fazendo esse chovalzinho. Em pé. Em pé. Não é sentadinha não, em pé. Cortando. Você fica impressionado. Quem não conhece a unidade 12 desse centro aqui, valeria a pena vocês conhecerem, que vocês vejam o trabalho sensacional que é feito lá. Para mães carentes, sopão. O sopão que é feito lá é distribuído em casas até de apoio do Estado. Vai ONGs da prefeitura lá pegar para distribuir em casas de apoio. Cada panelão, só se vendo, só se vendo. Que é uma gostosura. Nossa! A gente vai ficar andando. Quem não visitou, vale a pena ir lá. Vocês vão se animar. Então é isso aí. E para ajudar também. E para ajudar também, de preferência. É muito serviço, né? Sem contar nas boleiras que tem lá, né? É. Vai guardar os quilinhos mais. Ah, é. Não pode, quem está fazendo a sopa não pode comer sopa. Não pode. Ai, ai. Não pode só copa. Então, eles fazem um panelinho desse tamanho de sopa diet para quem tem vontade. Muito obrigado. Vocês todos fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigado. Já abre.